dia, tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam bem, né? Hoje a nossa aula do nosso componente curricular de História, exatamente no dia 23 de novembro de 2020, nós vamos iniciar com as nossas correções das páginas 265 e 266. Foi proposta para casa, nós vamos realizar a correção. Em seguida, nós vamos fazer a revisão dos conteúdos de história. Nós não vamos fazer revisão da prova, certo? É a revisão dos conteúdos, para que depois vocês não digam assim: tia Yolanda, a senhora não explicou isso na videoaula, a senhora fez essa questão na prova e não explicou a questão na prova. Tia Yolanda não está com a prova em mãos, a tia Yolanda não está dizendo para vocês as questões da prova. A tia Yolanda vai fazer a revisão dos conteúdos para a prova. Entendam, tá certo? Então vamos na página 265, tá bom? Com a nossa correção de mais atividades. As imagens a seguir representam alguns deveres dos cidadãos. Associe cada uma delas à legenda correspondente. Nós temos legenda A, legenda B, legenda C, legenda D. Vamos ler e em seguida nós vamos enumerar com as imagens, tá certo? Vamos lá. Primeira legenda: respeitar a faixa de pedestre. Qual é a imagem que representa? É a letra D. Segunda legenda: tratar com respeito e solidariedade todos os cidadãos. Qual é a legenda? Com certeza é a legenda C. Defender e preservar o meio ambiente. Qual é a imagem? É a imagem A. Votar para escolher seus representantes nos governos municipal, estadual e federal. Nós vamos de B. Então a sequência correta ficou B, D, C, A e B. Qual a importância dos deveres citados acima? Qual é a importância, pessoal? É muito importante para que nós possamos, conviver de forma harmoniosa e saudável em uma sociedade. É muito importante para que nós possamos, realizar tudo que a gente quiser no nosso dia a dia, certo? E aí a gente agora vai para a questão número 3. Ligue as frases que melhor se completam. As leis do Brasil estão presentes em diferentes documentos, como na Constituição, olha aí a resposta, na Constituição, no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código de Defesa do Consumidor. Segunda frase: para convivermos em sociedade, é fundamental respeitarmos os direitos do outro, assim como exigir que nossos direitos sejam respeitados. Última frase: muitas das leis brasileiras foram criadas ou aprimoradas após a mobilização de parte da produção de nosso país. Escreva um texto com as palavras abaixo: conviver, respeitar, combater e preconceito. Tia Yolanda leu alguns textos, aqueles que a tia Yolanda viu que tinham mais palavras. Por exemplo, teve pessoas que colocou a palavra respeitar mais de uma vez, certo? E nos outros textos que a tia Yolanda leu, a tia Yolanda viu que a pessoa seguiu uma sequência de palavras dando ordem, dando sentido ao texto escrito. Então, todos os textos, certo, que vocês me enviaram, foram de grande valia, certo? A tia Yolanda está só fazendo a correção para vocês não esquecerem de utilizar a letra maiúscula no início do texto, certo? Usar sempre a vírgula quando necessário, tá bom? E aí a nossa atividade foi concluída. Agora, pessoal, nós vamos fazer a nossa revisão de história.
nós vamos trabalhar, revisar os conteúdos abordados. Nós vamos a partir da página 234, certo? Vocês receberam o roteiro, não foi? O roteiro, gente, vocês já estão em mãos. E aí, nós vamos começar por essa parte aqui. A importância da cidadania, certo? Qual é a importância da cidadania? Por exemplo, aqui a gente tem várias frases que falam de cidadania. Agora eu pergunto para vocês, não é? O que faz eu realizar a minha cidadania, não é? Como estou realizando minha cidadania? Minha cidadania. Como é que eu estou realizando a minha cidadania? Bem aqui na página 235, vocês têm um texto que tem diversas frases, certo? Que trata sobre essa questão. Por exemplo, conviver com as pessoas de forma harmoniosa e saudável é um exercício de cidadania. Outro, cumprir com os nossos deveres e lutar pelos nossos direitos também é uma frase que lembra cidadania. Outra, conviver, não é, participar da vida em sociedade também é questão de cidadania. Uma dica que eu vou deixar para vocês é o seguinte: por exemplo, vocês vão pegar uma questão que ela tem, por exemplo, 3 escolas, certo? Só que lá vai ter 5 parênteses. Um exemplo: se a minha questão ela tem 3 escolas, eu vou ter que marcar 3 parênteses. Não vou marcar 4, não vou marcar 5, não vou marcar 2, não vou marcar 1. Eu vou marcar 3. São 3 respostas corretas que vai ter na questão, certo? Teve muita gente que perdeu na outra porque tinha 4 escolas, só marcou 1. E aí a tive colocando os pontinhos de interrogação. Então vocês têm que estar muito atentos para isso. Fiquem sempre atentos na minha revisão para algumas dicas que eu vou sempre estar dando, tá bom? Outra questão, pessoal, que nos faz necessário relembrar, gente, são as questões, certo? Das leis, né? Como elas foram feitas e onde essas leis elas estão garantidas. Nós temos na página 245 alguns documentos, certo? Aqui, ó, alguns documentos criados, não é? Para organizar as leis. São chamados de documentos públicos. Então, quais são os documentos públicos que a página, que o livro nos traz? A Constituição Brasileira. O que é que a Constituição Brasileira ela traz? Ela é um conjunto das leis fundamental de um país. Nela estão reunidos alguns dos principais direitos e deveres do cidadão. Então, gente, eu vou perguntar para vocês: em qual documento público estão inseridos alguns dos principais direitos e deveres do cidadão? Você vai me dizer que é o ECA? Você vai me dizer que é o PROCON? Você vai me dizer que é a Constituição? Com certeza você vai me dizer que é a Constituição, ok? E depois a gente tem os outros, aqui, desculpa, né? Os outros, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz todos os direitos. Nós temos aqui o Código de Trânsito Brasileiro, certo? Que fala do trânsito, não é? Da defesa dos direitos, dos deveres. E aqui a gente tem o PROCON, que é as normas para os consumidores. Logo mais adiante, certo? Vocês vão perceber
que a prova de vocês, certo? Vai vir falando sobre o que é ser cidadão e o que é cidadania, não é? Alguém me lembra, alguém se recorda de dizer o que é cidadão? Vejam aí na página 255. A gente até já grifou na minha aula, não foi? O que é ser cidadão? Ter os seus direitos respeitados e também respeitar os direitos dos outros, participando ativamente da vida social em nosso país. Isso quer dizer que nós estamos sendo o quê? Cidadão, certo? Para todas as pessoas, pessoal, nascem, não é? Elas precisam de um nome, elas precisam de uma família, elas precisam de um lar, não é isso? Mas nem todas as pessoas que nascem, elas têm isso, certo? Nem todas as pessoas que nascem, elas têm o direito ao registro de nascimento, à família, a um lar, não é? Não tem, certo? Então, eu vou perguntar para vocês qual é o documento, certo? Oficial, o documento do Brasil, que é muito importante para cada ser nascido, que comprova que a pessoa nasceu em um país e que garante a ela os direitos do cidadão brasileiro. Qual é esse documento? Qual é o primeiro documento que nós temos ao nascer? Alguém sabe me dizer? É a certidão de nascimento. Vocês não podem deixar de estudar a página 252, essa parte aqui, ó. Você que está assistindo a minha videoaula, pega o seu lápis e já coloca assim, ó, prova, para vocês irem se ajudando, tá certo? Tia Yolanda não está colocando aqui todas as questões da prova, tia Yolanda está colocando a revisão. Lembrem-se muito bem disso, tá bom? Outra situação que vocês devem estudar, pessoal, são os direitos e os deveres dessa página aqui, ó, certo? Lá na prova, tem uma questão que vai pedir para vocês marcarem só os deveres ou só os direitos. Tia Yolanda não sabe, certo? Então, você vai ter que ter muita atenção. Você vai ler o enunciado da questão e vai fazer o que está pedindo, tá bom? Ah, tia Yolanda, mas lá na prova tem direitos e deveres. O que foi que pediu lá no enunciado? Pediu para você marcar direitos e deveres? Veja o que foi que o enunciado da questão pediu, certo? Não quero que ninguém se prejudique, não quero que ninguém faça a prova sem atenção, tá joia? Agora, pessoal, nós temos aqui a cidadania e o meio ambiente, tá bom? Por exemplo, aqui é uma imagem, não é? De crianças, certo? Que elas estão o quê? Regando uma planta, estão plantando, não é isso? Essa atitude cidadã aqui, ela está demonstrando desperdício da água, ela está mostrando que as pessoas estão jogando lixo no chão, está mostrando que há desperdício de energia elétrica, está demonstrando que elas estão cuidando das plantas ou que elas estão consumindo produtos com desperdício. Vocês devem observar na avaliação que tem uma questão de imagem. E na questão de imagem, vocês precisam, certo, ver o que é que está pedindo. Olha a quantidade de scores da questão. Em seguida, vocês também vão estudar a página 259, o primeiro parágrafo. A tia Yolanda vai ler com vocês o primeiro parágrafo. Todos os dias utilizamos inúmeras embalagens e produtos que acabam indo para o lixo. Porém, muitos itens como esses podem ser reaproveitados na fabricação de outros produtos. Isso se chama reciclagem, certo? E aí, a gente terminou a revisão do livro, mas lá na prova de vocês,
ainda tem questões, certo? Que a tia colocou com textos e interpretação. Vocês lembram? No roteiro tem será proposto textos para leitura e interpretação. Então são esses textos que estão direcionados ao Dia da Bandeira, ao Dia da Proclamação da República. Vocês devem ler, certo? E responder. Não respondam sem ler, tá bom? A gente vai aqui fazer uma recapitulação do que nós vamos ter na prova. Além do que a tia Yolanda falou, a gente vai rever aqui algumas características, certo? A gente reveu as características da cidadania, certo? Características, tá dando para ver? Da cidadania. Certo? A gente também reviu, né? Reestudou os documentos públicos, certo? Os documentos públicos, certo? A gente também viu que a gente precisa, não é, saber e exercer o que é ser cidadão. O que é ser cidadão, certo? A gente também viu uma dor horrível na garganta, sobre a certidão de nascimento, a certidão de nascimento, e também a gente viu os direitos e deveres do cidadão, certo? Direitos e deveres. E aí a gente tem a cidadania e o meio ambiente. A cidadania, só pra cá, e o meio ambiente. Vamos lá. Quais são as características da cidadania? Conviver de forma harmoniosa e saudável, não é? Que mais? Respeitar as pessoas, respeitar os direitos, os deveres, cumprir com os nossos deveres. Os documentos públicos, quais são eles? A Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, PROCON e o DCAT. A certidão de nascimento é o documento federal, certo? Válido em todo o país, que nós recebemos ao nascer e que nos torna cidadãos, certo? E direitos e deveres. Quais são os direitos e quais são os deveres de cada cidadão? A cidadania e o meio ambiente. O que eu faço para mim exercer a cidadania junto ao meio ambiente? E dentro aqui, pessoal, dos documentos públicos, a tia Yolanda quer mencionar para vocês, certo? Qual é a importância das leis, tá bom? Vocês vão ver bem aqui, olha, na página 240, como são feitas as leis. A lei federal, certo? Qual é a lei elaborada no país?
que se estende para todo o território. É uma lei federal, uma lei municipal ou uma lei estadual? Vocês vão me responder que é uma lei federal. Então, a nossa aula de revisão dos conteúdos de história foi esta. Eu espero que ajude vocês, que vocês assistam e que vocês tenham um bom desempenho avaliativo. Não esqueça, a devolutiva das nossas provas é no dia 4 de dezembro. Tem que vir deixar no mesmo dia, porque a tia Yolanda vem aqui pegar as provas, para a tia Yolanda vai passar sexta, sábado e domingo corrigindo, para na segunda já vir deixar na escola. Então, ajuda a tia Yolanda, tá bom? Vamos lá. Força e foco. Vocês conseguem. Um abraço e até o nosso próximo encontro.